Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E quando terminar, conta pra gente nos comentários como essa história te fez sentir e de onde você está assistindo essa história. Isso ajuda demais o canal a crescer e traz ainda mais histórias como essa para você. Não é fácil escrever sobre a Celeste, talvez porque, por muitos anos, ninguém nem ousava pronunciar o nome dela em voz alta dentro da nossa família. Era como se tivesse sido apagada, como se aquela mulher sorridente que dançava nas festas de São João e fazia as melhores empadinhas da Rua do Meio tivesse virado uma sombra. Mas o tempo passa, e quando a gente envelhece, começa a entender que ninguém erra por completo e que algumas quedas são mais humanas do que monstruosas. Celeste, hoje com 85 anos, decidiu contar tudo, sem esconder nem florear. E quando ela começou, não foi para causar pena, nem para se justificar. Ela só queria, finalmente, respirar em paz. E talvez alertar alguém que, como ela, um dia, esteja num beco sem coragem de sair. Eu acompanhei de perto a decisão dela de abrir esse baú velho, cheio de mágoas e lembranças pesadas. E por isso me sinto no dever de contar aqui, do meu jeito, o que ela viveu e como conseguiu sobreviver à pior escolha que já fez. Celeste nasceu em Santa Luzia do Rio Verde, uma daquelas cidadezinhas que mal aparecem no mapa, mas onde todo mundo se conhece pelo nome, sobrenome e história dos avós. Filha de lavrador e dona de casa, era a terceira entre 7 irmãos e desde pequena vivia dizendo que não queria morrer ali. Era diferente das outras meninas. Enquanto as irmãs sonhavam com vestidos de noiva e batizados, ela queria um relógio de pulso, andar de bonde e aprender a falar com sotaque de rádio. A mãe achava graça, o pai não gostava muito. Isso é coisa de gente metida, resmungava ele. Mas Celeste era só inquieta, só queria mais. Quando completou 20 anos, arrumou as poucas roupas que tinha, pegou o ônibus da madrugada e foi para São Paulo com o endereço de uma pensão e a promessa de um emprego de balconista numa loja de tecidos no Brás. A partida não teve choro, nem bênção de ninguém. Só o olhar triste da mãe, que ficou parado na soleira da porta até o ônibus sumir. E foi ali que começou a história que ela guardou por tantos anos. A vida em São Paulo não foi nenhum mar de rosas, mas Celeste nunca reclamava. Trabalhava o dia todo em pé, atendendo clientes exigentes, dobrando tecidos que pareciam não acabar nunca, e aprendendo, na marra, a lidar com o ritmo frenético da cidade grande. À noite, dividia um quarto com mais 2 moças que também vieram do interior e, mesmo com pouco, fazia questão de guardar uns trocados no final do mês. Não era raro vê-la escrevendo cartas para casa, mesmo sem ter certeza de que receberia resposta. Era teimosa, no melhor sentido da palavra. Queria provar que conseguia se virar sozinha, sem depender de homem nenhum. E foi justamente nessa época, quando já estava um pouco mais estável, que conheceu Arnaldo, um vendedor ambulante que parecia saído de uma daquelas novelas de rádio. Bem falante, elegante e cheio de promessas. Ele vendia tecidos finos, conhecia bem o ramo e logo virou freguês da loja onde Celeste trabalhava. Mas era claro que o interesse dele ia além dos rolos de cetim. E ela, mesmo resistindo no começo, acabou cedendo ao charme dele. Arnaldo não era mau sujeito. Era até gentil demais, desses que puxam a cadeira, pagam café e perguntam como foi o dia. Falava de futuro, de casa própria, de ter um canto tranquilo, sem dívidas, e de deixar de viver de ambulância pelas ruas do Brás. Celeste, que vinha segurando o mundo nas costas sozinha, se deixou levar. Não foi uma paixão avassaladora daquelas que fazem perder o sono, mas sim um conforto, uma ideia de estabilidade que ela nunca teve. Em poucos meses estavam casados, numa cerimônia simples no cartório, com uma colega da pensão como testemunha. Ela se mudou para um quartinho que Arnaldo alugava nos fundos de uma vila. Começaram a vida juntos com um fogão de 2 bocas, uma cama de solteiro e muitos planos. Só que logo ele voltou a viajar com frequência, e o que era para ser parceria virou silêncio. Celeste passava dias sozinha, cuidando da casa, trabalhando, esperando. Aos poucos, a solidão começou a tomar espaço dentro dela, mas ainda assim,
ela tentava não reclamar. Achava que era esse o preço da tal liberdade que tanto quis. Foi numa dessas viagens que ela resolveu visitar a família em Santa Luzia. Fazia quase 2 anos que não colocava os pés na cidade, e apesar das mágoas com o irmão mais velho e do constrangimento de não ter enviado notícias com frequência, sentia falta da mãe e do cheiro da cozinha no fim da tarde. A recepção não foi calorosa, mas também não foi hostil. A mãe ficou feliz, as irmãs curiosas e os vizinhos reparando nos jeitos novos de Celeste. Só que nada naquele reencontro foi tão marcante quanto o que aconteceu no 3º dia da visita, quando ela foi até a feira da praça e deu de cara com Mateus. Ele estava mais maduro, com cabelos já tocando o grisalho e um olhar que ainda carregava o mesmo carinho de quando eram jovens. Foi ele quem a reconheceu primeiro, com um sorriso contido e uma surpresa sincera. Celeste, sem saber o que dizer, apenas sorriu de volta. E ali começou o que ela depois chamaria de seu maior erro. Não pelo reencontro em si, mas pela escolha de omitir. Mateus acreditou, desde o primeiro momento, que Celeste estava solteira, e ela deixou. Disse que estava morando em São Paulo, trabalhando, tentando se firmar, e isso era verdade. Mas pulou a parte de que era casada com Arnaldo. Nos primeiros dias, tentava se convencer de que era só um reencontro inocente, que não ia dar em nada. Mas as conversas voltaram, os passeios também, e logo já estavam se encontrando escondido, como 2 adolescentes. A mãe de Celeste desconfiava, mas não dizia nada, talvez por medo de perguntar e ouvir algo que não queria saber. E Celeste, no fundo, sentia-se viva de um jeito que não lembrava mais como era. Com Mateus, ela era a moça do interior que sonhava alto, que ria por besteira e que se sentia desejada. Já em São Paulo, era a esposa sozinha, lidando com panelas vazias e esperando por alguém que sempre estava ausente. E foi nesse contraste que ela começou, aos poucos, a levar uma vida dupla que duraria muito mais do que deveria. No começo, ela achava que estava no controle. Inventava desculpas com uma facilidade assustadora, como se tivesse nascido com o dom da mentira. Para Arnaldo, dizia que precisava visitar a mãe doente, que a irmã mais nova estava com problemas ou que a loja queria que ela passasse uns dias no interior buscando novos fornecedores. Tudo muito bem costurado, sem pontas soltas. Já para Mateus, inventava que tinha uma tia em São Paulo com quem morava, que ainda estava juntando dinheiro para voltar de vez e que preferia manter a relação deles discreta para evitar fofocas. Ele, apaixonado e ingênuo, acreditava em tudo. E mais, começou a construir uma casa nos fundos do terreno da mãe, com o plano de morarem juntos quando ela finalmente largasse a vida na capital. Celeste ia e vinha como se trocasse de roupa. Em São Paulo, esposa dedicada; em Santa Luzia, noiva apaixonada. Só que esse jogo, por mais habilidosa que fosse, começou a pesar no corpo e na consciência. Ela começou a perder o sono. Às vezes, acordava no meio da noite com a sensação de estar sendo observada. Escrevia cartas e depois rasgava. Evitava se olhar no espelho por muito tempo. E mesmo assim, não parava. A cada viagem, dizia a si mesma que era a última, que precisava pôr um fim naquilo. Mas bastava ver Mateus esperando na rodoviária, com um buquê de flores do campo na mão, que tudo desmoronava. Voltava a ser a moça sonhadora, fingindo que tudo estava certo. Quando retornava para São Paulo, via a mala com roupas de Arnaldo jogada no chão da sala e se lembrava da vida que levava ali, tão diferente, tão apagada. Era como se vivesse em 2 mundos, e cada um exigisse uma versão dela. Com o tempo, começou a notar que as mentiras já não eram só palavras jogadas ao vento. Eram construções inteiras, fundações de um castelo de areia que podia ruir a qualquer momento. E ainda assim, não conseguia parar. O ponto de virada começou a se desenhar no fim de 1965, quando a mãe de Celeste começou a apresentar sinais de que a saúde já não ia bem. As irmãs, mais próximas, começaram a escrever cartas pedindo que ela viesse com mais frequência, que ajudasse, que fizesse companhia. Celeste, já afundada no labirinto de suas próprias mentiras, tentou protelar, mas sabia que em algum momento teria que enfrentar a situação. Foi aí que Arnaldo, num raro gesto de preocupação,
se ofereceu para acompanhá-la na próxima viagem a Santa Luzia. Disse que queria conhecer melhor a sogra, entender a terra onde a esposa cresceu e passar uns dias fora da cidade grande. Celeste gelou. Inventou desculpas, disse que não era uma boa hora, que a estrada estava ruim, que a casa da mãe era pequena demais. Mas Arnaldo insistiu, e quanto mais ela tentava desviar, mais ele estranhava. Até que não teve mais como negar. Ele comprou as passagens e decidiu ir com ela com ou sem sua vontade. Ela passou dias sem dormir, tentando bolar uma saída. Pensou em avisar Mateus, em confessar tudo, em desaparecer antes da viagem. Mas no fundo, Celeste sabia que o castelo que construiu estava prestes a ruir, e não havia como impedir. A viagem foi silenciosa. Arnaldo notou a tensão, mas preferiu não comentar. Quando chegaram em Santa Luzia, foram direto para o hospital, onde a mãe dela já estava internada. O reencontro foi emocionante, sim, mas também carregado de um peso que ninguém ali conseguia nomear. Nos corredores apertados daquele hospital simples, o inevitável aconteceu. Enquanto Celeste acompanhava a mãe na enfermaria, Mateus entrou no hospital com uma cesta de frutas, como fazia sempre. Ele não esperava encontrar a mulher da sua vida de braços dados com um desconhecido. E Arnaldo, ao ver aquele homem se aproximando com intimidade, sentiu o chão sair dos pés. A confusão se formou em segundos, com olhares, perguntas e um silêncio que denunciava tudo. E naquele mesmo dia, sem que ela pudesse prever, a mãe de Celeste faleceu. O que aconteceu depois foi uma avalanche. Nem Celeste lembra com clareza a ordem dos acontecimentos, só das reações. Mateus saiu do hospital transtornado sem dizer uma palavra. Arnaldo ficou em choque, tentando digerir o que acabara de testemunhar. Celeste tentou explicar, mas as palavras não saíam. Os dois homens acabaram se encontrando do lado de fora do hospital, e o que era confusão virou confronto. Não houve briga física, mas os gritos foram ouvidos por boa parte da cidade. Gente conhecida parou para ver, cochichando pelos cantos, tentando entender quem era quem. Bastou um dia para que o segredo de 6 anos fosse escancarado na cidade inteira. No velório da mãe, as irmãs de Celeste não dirigiram a palavra a ela. O irmão mais velho, Augusto, foi curto e grosso. Você não tem mais casa aqui. Aquilo doeu mais do que qualquer tapa. E doeu ainda mais saber que a mãe se foi sem saber da vergonha que viria logo em seguida. De volta a São Paulo, Celeste encontrou o apartamento trancado. Arnaldo trocou a fechadura e deixou suas coisas empacotadas na portaria, junto com um bilhete seco. Não volte, já basta. Aquilo foi um soco no estômago. Ela não implorou, não tentou explicar. Apenas pegou as caixas, chamou um táxi e saiu sem rumo. Ainda tentou voltar à loja de tecidos, fingindo que nada tinha acontecido, mas a notícia já tinha chegado por lá. O gerente, que sempre foi simpático, pediu que ela não retornasse mais. Em poucos dias, Celeste estava sem casa, sem trabalho, sem marido e com a reputação destruída. Passou 2 semanas dormindo de favor num quartinho nos fundos da casa de uma ex-colega, mas percebeu que nem ali conseguiria ficar por muito tempo. O clima era pesado, as perguntas constantes, os olhares julgadores demais. Foi nessa fase, quando achava que o fundo do poço já tinha sido alcançado, que conheceu Dona Hermínia, uma senhora de 78 anos que morava sozinha, e que ela ajudou a atravessar a rua num dia de chuva. Dona Hermínia era dessas pessoas que a gente não esquece. Usava sempre um casaquinho de lã, mesmo nos dias mais quentes, e andava com dificuldade, mas tinha um olhar vivo e curioso. Depois daquele breve encontro na calçada, insistiu para que Celeste tomasse um café em seu apartamento. Era um lugar modesto, num prédio antigo no Cambuci, mas tudo ali tinha um ar de cuidado e acolhimento. As duas conversaram por horas naquele dia, como se já se conhecessem há tempos. Celeste, ainda desconfiada, contou só uma parte da sua história, mas Hermínia, com a sabedoria de quem já tinha visto muita coisa, percebeu que havia mais por trás daquela mulher de olhos tristes e mãos trêmulas. Na semana seguinte, ofereceu a ela um quarto no apartamento em troca de ajuda com as tarefas da casa e da rotina. Não quero favor, moça, quero companhia, e você precisa de um recomeço. Celeste, sem ter para onde ir, aceitou. E foi ali,
naquele lar improvisado que ela começou a reconstruir não apenas a vida, mas também a dignidade. Com Dona Hermínia, aprendeu coisas que nunca tinha valorizado antes. Aprendeu a escutar sem rebater, a limpar um chão como quem reza, a fazer mercado com lista e paciência. Hermínia tratava Celeste como gente, não como caso perdido. E isso, para quem tinha acabado de perder tudo, era mais do que acolhimento. Era cura. Pouco a pouco, Celeste começou a contar sua história toda, sem cortar os pedaços feios. E Hermínia não se espantava nem julgava. Dizia apenas: "Você ainda está viva, menina. E enquanto tiver fôlego, dá para remendar o que for." Foi por incentivo dela que Celeste se matriculou num curso de corte e costura do Senac, aproveitando um convênio que o filho de Hermínia, Eduardo, conseguiu por ela. Começou indo tímida, com medo de encontrar olhares acusadores, mas logo se viu cercada de outras mulheres com histórias difíceis. Pela primeira vez em anos, Celeste sentiu que podia ser outra coisa além da mulher que enganou 2 homens e perdeu tudo. A costura virou mais do que um ofício, virou redenção. Celeste passou a dedicar horas aos moldes, linhas e tecidos, como se estivesse costurando também as próprias feridas. Começou pegando encomendas pequenas, fazendo bainhas, ajustando vestidos antigos das vizinhas do prédio. Hermínia, com sua língua afiada e jeito maternal, fazia propaganda por onde passava. "Minha moça costura melhor que muita ateliê chique por aí", dizia orgulhosa. E não era exagero. Celeste tinha mãos firmes, um olhar minucioso e um senso estético que impressionava. Quando percebeu que dava conta de produzir mais, montou um cantinho de costura na sala, com uma mesinha de madeira, máquina emprestada e um varal de moldes pendurados. Chamou de Ateliê da Celeste, ainda que fosse só ela mesma fazendo tudo. A cada cliente satisfeita, a autoestima dela crescia um pouquinho. Não precisava mais pedir nada a ninguém, nem esconder quem era. Estava reconstruindo sua vida com um trabalho limpo, com suor honesto, e isso para ela valia mais que qualquer status. Nesse novo ciclo, Celeste fez uma promessa íntima. Nunca mais esconderia nada de ninguém. Prometeu que de agora em diante, mesmo que doesse, mesmo que perdesse, escolheria a verdade. Era o que devia a si mesma e às pessoas que machucou. Passou a escrever cartas para a família, mesmo sem receber resposta. Em todas, contava um pouco da rotina, perguntava dos irmãos, das sobrinhas, das festas. Nunca pedia desculpas diretamente, não ainda, mas deixava claro que estava viva, arrependida e tentando se reencontrar. A única que respondeu foi Beatriz, a caçula, que mandou uma cartinha tímida, dizendo que se lembrava dela com carinho e que, talvez um dia, pudessem se ver de novo. Aquilo foi um sopro de esperança. Celeste não quis forçar nada. Continuou mandando notícias, receitas, cartões de Natal. Cada carta era um passo na ponte que tentava reconstruir com o passado. E mesmo que a mágoa ainda estivesse presente, ela entendia. O perdão também precisava de tempo para ser costurado. 6 anos se passaram desde o dia em que tudo desabou, e muita coisa já era diferente. Celeste agora morava sozinha. Dona Hermínia havia falecido em paz, depois de uma pneumonia súbita, e deixado o apartamento como herança para o filho, que, num gesto de gratidão, permitiu que Celeste continuasse ali, pagando um aluguel simbólico. O ateliê estava mais movimentado do que nunca. Jovens da vizinhança começaram a procurá-la para aprender o ofício, e ela passou a oferecer aulas de corte e costura uma vez por semana. Não era por dinheiro, era por gratidão, e por um sentimento novo que ela só começava a compreender, o de ser útil para além de si mesma. Foi nesse período também que Beatriz sugeriu que ela fosse à festa de aniversário do sobrinho neto, em Santa Luzia. Era uma chance de rever a família, mesmo que fosse de longe. Celeste hesitou. Teve medo de reviver a vergonha de ser apontada, mas no fundo sabia que precisava encarar. Já não era mais a mulher acuada de antes. Voltar a Santa Luzia depois de tanto tempo foi como andar sobre brasas. A cidade parecia igual, mas as pessoas estavam diferentes, ou talvez fosse ela que tivesse mudado. Alguns olhavam com surpresa, outros fingiam que não viam.
Beatriz a recebeu com um abraço sincero, e isso já bastou para Celeste não se sentir completamente deslocada. A festa era no quintal de uma das irmãs, com mesa de madeira, bolo simples e crianças correndo entre cadeiras de plástico. Ela ficou num canto, conversando com quem se aproximava, até que o inevitável aconteceu. Mateus apareceu. Estava com o mesmo andar calmo, o mesmo olhar profundo, agora mais envelhecido, com rugas que contavam o tempo. Os dois se cumprimentaram de forma contida, como dois conhecidos que têm um passado mal resolvido. Mais tarde, já com o movimento diminuindo, ele a chamou para conversar na pracinha onde costumavam se encontrar quando jovens. Celeste aceitou. Sabia que aquele momento era necessário, ainda que doído. A praça estava quase deserta, com só um ou outro morador sentado nos bancos, aproveitando o frescor da noite. Celeste caminhava devagar, sentindo o coração apertado como há muito. Tempo não sentia. Quando se sentaram um de frente para o outro, o silêncio se estendeu por alguns segundos, até que ela mesma começou. Não preparou discurso, não se enfeitou de palavras bonitas, apenas disse que estava ali para pedir perdão. Falou tudo com calma, sem se justificar. Disse que errou, que mentiu, que enganou dois homens bons por covardia e por não saber lidar com a vida que ela mesma escolheu. Disse que a culpa as acompanhava desde aquele dia no hospital e que, mesmo tendo refeito sua vida de um jeito honesto, nunca conseguiu esquecer a dor que causou. Mateus ouviu tudo sem interromper. Tinha o olhar firme, mas sem rancor. Quando ela terminou, ele suspirou fundo e disse que aquilo tinha doído como poucas coisas na vida dele, mas que com o tempo aprendeu a parar de se torturar com o que não podia mudar. Ele não disse que perdoava, mas também não disse que não perdoava. Disse que, de certa forma, tinha deixado de sentir raiva e que agora o que existia era só um buraco que o tempo preencheu com outras coisas. Contou que nunca mais conseguiu se envolver de verdade com ninguém, que tentou seguir, mas nenhuma relação durava. Disse isso sem mágoa, como quem apenas constata um fato. Celeste chorou em silêncio, sem fazer cena. Aquela conversa era tudo o que ela precisava, não para ser absolvida, mas para conseguir seguir com o coração um pouco mais leve. Quando se despediram, ele segurou sua mão por alguns segundos e disse que esperava que ela tivesse encontrado um jeito de viver em paz. Ela respondeu que sim, que tinha encontrado, mas que aquilo ali, aquele momento, também fazia parte da construção dessa paz. E os dois foram embora em direções opostas, não como inimigos nem como amantes, mas como duas pessoas que carregavam a mesma cicatriz de formas diferentes. Depois daquele reencontro, Celeste voltou para São Paulo mais leve, como se tivesse tirado um peso do corpo inteiro. Ainda chorou por uns dias, não pelas dores que reviveu, mas pelo alívio de não precisar mais esconder nada, nem dela mesma. O ateliê continuava funcionando bem, e as alunas se multiplicavam. Algumas chegavam com histórias duras, meninas novas, mães solteiras, senhoras abandonadas. Celeste ouvia todas com respeito, como quem sabe bem o que é recomeçar do zero. Um dia, uma moça perguntou se ela já tinha passado por algo parecido. Ela sorriu, olhou para as mãos marcadas de linha e respondeu: já, e mais de uma vez. Mas estou aqui. Aquilo bastava. A vida dela agora tinha propósito. Não queria aplausos nem medalhas, só queria fazer o bem com as ferramentas que tinha. Aos poucos, deixou de ter vergonha do passado. Sabia que jamais seria a mesma Celeste de antes, mas também sabia que essa nova versão era mais consciente, mais generosa, mais verdadeira. Foi nessa época que recebeu outra carta de Beatriz, convidando-a a morar em Montes Claros, mais perto da família. A proposta era boa. Casa simples, aluguel em conta e uma sala grande onde ela poderia montar um novo ateliê. Celeste pensou por dias. A cidade já não a sufocava como antes, mas também já não lhe oferecia mais desafios. Aceitou a mudança com o coração aberto, decidida a não se esconder de mais nada nem de ninguém. A chegada a Montes Claros foi tranquila. Beatriz a esperava com um abraço apertado e uma casa com cheiro de café passado. Em pouco tempo, Celeste já dava aulas de costura na comunidade e participava de mutirões voluntários para consertar roupas de doação. Era respeitada, querida, e mais do que tudo, era livre.
livre do peso das mentiras, da culpa e da necessidade de fingir ser alguém que não era. Já não precisava se explicar o tempo todo, porque quem ela era agora falava mais alto do que qualquer passado. Com o tempo, Celeste passou a ser conhecida como Dona Celeste do Ateliê. As pessoas da vizinhança a procuravam não só pelas mãos habilidosas, mas pelos conselhos, pelas conversas simples na varanda, pelo jeito firme e doce de quem já viu muita coisa. Algumas alunas viraram amigas, outras quase filhas. Ela gostava de ensinar não só os pontos certos da costura, mas também as lições que aprendeu a duras penas, sobre verdade, arrependimento, escolhas e recomeços. Um dia, uma jovem chamada Nádia, grávida e recém-saída de um relacionamento abusivo, chegou no ateliê chorando. Queria aprender a costurar para montar uma renda e cuidar do filho sozinha. Celeste acolheu a menina como se fosse sangue do seu sangue. Ensinou desde o início, acompanhou de perto, ajudou a montar um pequeno espaço de trabalho. Ver Nádia prosperar foi, para ela, uma das maiores recompensas da vida. Era como se, ao ajudar aquela moça, estivesse costurando também uma parte de si mesma que ainda precisava ser cuidada. Os anos passaram com menos pressa depois disso. Celeste já não carregava urgências. Visitava com frequência os irmãos que ainda estavam vivos, especialmente Beatriz, com quem criou uma relação forte. Com Joaquim, o do meio, também voltou a se entender. Ele não falava muito, mas sempre lhe servia café com bolo quando ela aparecia. Nunca chegaram a conversar sobre o passado, mas o acolhimento silencioso dizia tudo. De Teresa, irmã mais velha, recebeu um perdão demorado, mas sincero. As festas de família voltaram a incluí-la, ainda que sem exageros. Celeste não cobrava nada, só agradecia. Passou a viver com simplicidade, entre costuras, feiras de artesanato e visitas aos sobrinhos netos, que adoravam suas histórias e suas mãos que sabiam fazer bonecas de pano com retalhos. De emoção. Nunca mais teve um relacionamento amoroso. Quando perguntavam, ela respondia: "Não me falta mais nada." E era verdade. O que lhe faltava antes era paz, e isso ela havia conquistado, ponto por ponto, dia após dia. O único reencontro que não aconteceu em vida foi com Arnaldo. Celeste soube da morte dele por acaso, folheando um jornal antigo que alguém havia deixado no banco de uma praça. Era uma edição de obituários, e o nome dele apareceu junto a uma pequena nota. Faleceu aos 72 anos Arnaldo de Almeida Rocha, comerciante, pai de 3 filhos, avô de 5 netos. Ela leu e releu aquele trecho várias vezes, como se quisesse ter certeza de que era mesmo ele. Não sentiu alívio, nem dor aguda, mas um tipo estranho de silêncio por dentro. Arnaldo tinha reconstruído a vida dele, algo que ela nunca duvidou. Era um homem correto, que soube seguir em frente sem olhar para trás. Celeste guardou o jornal em uma gaveta do ateliê, junto com outras memórias que não cabiam em prateleiras. Naquela noite, costurou por horas sem pensar, só movendo a agulha num gesto quase automático, como se o corpo estivesse colocando para fora algo que as palavras não conseguiam expressar. A ausência de um reencontro não a impediu de escrever uma carta. Não para enviar, mas para ela mesma. Sentou-se à mesa da cozinha e escreveu tudo o que não teve chance de dizer. Pediu perdão, agradeceu pelo tempo juntos, pelas pequenas alegrias, pelos cafés divididos em silêncio. Reconheceu a dor que causou e desejou de coração que ele tenha sido feliz. Depois dobrou a carta e colocou dentro de uma caixinha de madeira que guardava objetos importantes. Aquilo não era só um gesto simbólico, era uma forma de fechar um ciclo que permanecia aberto havia décadas. Celeste sabia que com aquela carta não apagaria o passado, mas sentia que tinha, finalmente, dado um fim digno àquela história. E isso bastava. A vida não tinha lhe devolvido tudo o que perdeu, mas tinha lhe dado algo ainda mais valioso, a chance de se tornar alguém melhor, com base na verdade, na humildade e na coragem de enfrentar as consequências das próprias escolhas. Celeste passou os últimos anos abraçando a rotina com carinho. Acordava cedo, preparava seu próprio café, colocava a cadeira na varanda e ficava observando o movimento da rua. Sabia o nome de quase todos os vizinhos, cumprimentava as crianças a caminho da escola e sempre tinha um botão extra no bolso.
para caso alguém precise remendar alguma coisa urgente. Era esse tipo de presença, simples mas firme. Aos domingos ia à feira da igreja, onde vendia toalhinhas bordadas e, vez ou outra, dava alguma palestra sobre costura para iniciantes. Nunca gostou muito de microfone, mas falava com o coração, e isso bastava para prender a atenção de quem estava ali. Alguns até se emocionavam, principalmente quando ela mencionava que a linha mais difícil de lidar na costura era a da culpa. Essa sempre escapava da agulha e exigia paciência dobrada para se ajeitar. Apesar de toda a tranquilidade que conquistou, Celeste nunca romantizou o próprio passado. Nunca contou sua história como quem quer aplauso ou redenção pública. Quando falava, e era só quando perguntavam com respeito, dizia tudo como foi, sem florear, sem tirar nem pôr. Algumas pessoas ficavam surpresas ao saber do que ela viveu, outras desconcertadas. Mas o que mais comovia era perceber que, ao falar com tanta verdade, ela acabava ajudando outros a refletirem sobre as próprias escolhas. Em vez de julgamento, vinha identificação. E com o tempo, Celeste passou a entender que talvez esse fosse seu papel ali. Não o de esconder o passado, mas de mostrar que é possível construir dignidade até com os pedaços quebrados. Costurava a vida como costurava tecido, com paciência, atenção e respeito pelo que já estava marcado. E isso, no fim das contas, virou a coisa mais bonita que ela deixou para quem cruzou o seu caminho. Uma das coisas que mais mexiam com Celeste era ver como as novas gerações lidavam com seus erros. Ela dizia que hoje tudo parecia mais rápido, mais raso, como se ninguém tivesse tempo de encarar as consequências antes de já querer seguir em frente. Por isso, fazia questão de ensinar às alunas, especialmente as mais novas, que reparar algo vai além de dar um jeito. Requer tempo, disposição e, acima de tudo, sinceridade. Em algumas tardes, abria o ateliê só para conversas. As meninas sentavam no chão, algumas com filhos no colo, outras com olhos cansados de quem já carregava o mundo. E ela ouvia, não dava sermão, nem se colocava como exemplo de nada. Só dizia com aquela voz mansa e firme: a gente se levanta, mas leva junto as marcas. O que muda é como a gente cuida delas. E ali, naquele espaço de linha e afeto, muita gente encontrou coragem para recomeçar também. Celeste nunca teve grandes posses, nunca enriqueceu com o que fazia, mas também nunca mais passou necessidade. Vivia com o básico, e isso lhe bastava. Tinha uma geladeira com comida, um fogão que funcionava, uma cama arrumada e, principalmente, uma rede de afeto que ela mesma cultivou com tempo e verdade. Não havia dia em que não recebesse uma visita, um recado, um convite para um café. Crianças batiam na porta pedindo ajuda para fazer roupa de festa junina, vizinhas levavam retalhos para ver se dava para aproveitar. A vida dela virou uma espécie de ponto de apoio da comunidade, e embora ainda tivesse dias em que chorava sozinha, porque ninguém se livra totalmente da memória, Celeste aprendeu a enxergar esses momentos como parte do processo, não como recaídas, mas como pausas necessárias. Afinal, ela sempre dizia: costurar a alma é como costurar tecido. Tem que saber quando parar, desmanchar um ponto e recomeçar. Foi durante um evento simples na escola da comunidade que Celeste percebeu, talvez pela primeira vez com clareza, o quanto sua história tinha se transformado em algo maior do que ela mesma. As alunas haviam preparado uma apresentação sobre mulheres inspiradoras do bairro, e entre os nomes citados estava o dela. Quando a chamaram ao palco meio sem aviso, ela ficou sem saber onde pôr as mãos. Uma moça de 20 e poucos anos que aprendera a costurar com ela e agora vendia roupas em feiras, disse em voz alta: Dona Celeste me ensinou que a gente pode recomeçar mesmo depois de errar feio. Aplausos tímidos se espalharam pela plateia, e ela, com os olhos marejados, só conseguiu sorrir e acenar. Depois, no caminho de volta para casa, sentou num banco de praça e chorou. Não de tristeza, mas de um alívio antigo que parecia ter ficado guardado por décadas. Era como se, enfim, ela tivesse conseguido devolver algo ao mundo. Como se, enfim, ela tivesse sido perdoada por ela mesma. Nos dias que se seguiram, Celeste ficou mais recolhida. Continuava suas atividades,
mas passava mais tempo refletindo. Não era tristeza, nem solidão. Era um tipo de serenidade que só vem quando a gente entende que, apesar de tudo, deu certo. Em uma tarde de outono, sentou-se com Beatriz na varanda tomando café e disse com simplicidade: "Sabe, Bia, eu achei que ia morrer sendo lembrada só como a mulher que destruiu 2 vidas, mas hoje vejo que minha história não parou ali." Beatriz segurou sua mão e respondeu: "Porque você não deixou o céu, você teve coragem." E era verdade. Celeste poderia ter sumido, se escondido, inventado outra vida, mas escolheu ficar, encarar e reconstruir, ponto por ponto, dia por dia. Nunca esqueceu o que fez. Nunca se perdoou completamente, mas aprendeu a viver com aquilo de forma digna. E esse talvez tenha sido o maior exemplo que deixou, o de que não é preciso apagar o passado para seguir em frente, mas sim saber o que fazer com ele. Com o tempo, Celeste foi desacelerando. Já não pegava tantas encomendas, deixava as aulas mais esporádicas e passava a dedicar mais tempo ao jardim da frente da casa, um cantinho que cultivava com carinho. Plantava ervas, flores simples e algumas hortaliças. Tudo meio torto, meio improvisado, mas cheio de vida. As crianças da rua adoravam passar por lá, pegar hortelã para levar para a mãe ou pedir ajuda para costurar um botão solto na roupa da escola. Ela sempre atendia com aquele jeitinho calmo, quase como uma avó que o bairro inteiro adotou. A velhice não a assustava. Encarava o tempo como mais uma das coisas que se aprende a lidar, como uma barra de tecido que precisa ser ajustada, mesmo que já tenha se desgastado. Só não abria mão de um detalhe. Todos os domingos separava uma hora para escrever no caderno velho que mantinha na última gaveta do armário. Ali, registrava pensamentos, lembranças e, vez ou outra, trechos da história que decidiu tornar pública. Foi através desse caderno que ela começou a organizar, com a ajuda de uma das alunas mais próximas, o relato que viria a ser lido em uma roda de conversa sobre memórias femininas na cidade. Era um projeto pequeno, tocado por um grupo de educadoras e historiadoras locais. Quando souberam que Celeste tinha vivido uma história tão cheia de altos e baixos, insistiram para que ela participasse. No começo, ela resistiu. Não queria virar personagem, muito menos ser lembrada só pelo que fez de errado. Mas aos poucos foi percebendo que contar sua história daquele jeito, com verdade, arrependimento e superação, poderia ajudar outras mulheres a reconhecerem seus próprios tropeços sem vergonha. No dia da roda, leu com a voz embargada, mas firme. Disse que aquele era o segredo mais pesado que já carregou, mas também a ponte mais forte que conseguiu construir depois da queda. E ao terminar, foi abraçada por tantas mulheres que nem conseguiu contar. Cada uma via nela um pouco de si mesma. A repercussão daquele encontro foi maior do que ela esperava. No dia seguinte, algumas jovens apareceram na porta do ateliê, dizendo que tinham ouvido sua fala e queriam conversar mais. Outras, mais velhas, vieram apenas agradecer. Uma delas, viúva e solitária, disse que há anos carregava a culpa por ter abandonado os filhos ainda pequenos e que, ao ouvir Celeste, sentiu pela primeira vez que ainda podia fazer algo com o tempo que lhe restava. Celeste não sabia muito bem como lidar com esse tipo de admiração. Continuava se vendo como alguém que apenas tentou sobreviver aos próprios erros. Mas com humildade, acolhia cada uma dessas pessoas com a escuta aberta e a generosidade de quem já percorreu um caminho longo demais para julgar os passos dos outros. Dizia com frequência: "Não sou exemplo. Não. Só sou uma mulher que caiu e resolveu levantar com as próprias mãos." E essa frase virou quase um lema para quem frequentava seus encontros e oficinas. Foi também por conta desses encontros que um grupo de jovens decidiu gravar um documentário sobre a vida dela. Celeste, de início, recusou. Disse que não se via em tela nenhuma, que sua história era daquelas que se guardam em caderno, não em vídeo. Mas os meninos insistiram, com respeito e cuidado, e acabaram convencendo-a de que aquilo não era só sobre ela, mas sobre todas as mulheres que já erraram, se esconderam, foram julgadas e depois encontraram um jeito de se reconstruir. Aceitou com uma condição: que o foco fosse a verdade e não a dramatização. Passaram semanas gravando em sua casa, no ateliê, na praça,
conversando com antigas alunas, com vizinhos e com a própria Celeste, que respondia tudo sem rodeios. Quando o documentário ficou pronto e foi exibido na escola da comunidade, Celeste não conseguiu conter o choro. Não pela vergonha, isso já tinha superado, mas pelo orgulho de ver que, finalmente, sua história servia para algo maior que a dor. Após o documentário, Celeste passou a receber mais convites do que conseguia aceitar. Chamavam-na para rodas de conversa, encontros de mulheres, escolas, até para uma palestra em uma faculdade de assistência social. Ela ria e dizia: "Imaginem só, Celeste do Rio Verde dando palestra." Mas ia, quando se sentia confortável. Nunca buscou palco, nunca gostou de holofote. Seu negócio era a costura, o caderno, a varanda, mas entendia que sua trajetória, agora contada sem vergonha, podia servir de abrigo e espelho para outras mulheres. Quando perguntavam o que ela diria para quem ainda vive em mentira ou sente que fez algo imperdoável, sua resposta era sempre simples: "Se ainda tem verdade guardada, põe para fora, não pela opinião dos outros, mas para você mesma conseguir respirar." E esse tipo de fala direta, sem pose, era o que mais tocava as pessoas. Celeste não ensinava com teorias. Ela ensinava com presença, com história, com humanidade. E isso ninguém mais podia tirar dela. Apesar de todo esse reconhecimento tardio, Celeste nunca deixou que a história virasse motivo de vaidade. Continuava limpando a casa, fazendo as compras na feira, costurando concertos pequenos sem cobrar, ajudando quem podia. Nos aniversários, os sobrinhos netos faziam questão de levar bolo e cantar parabéns com ela. Ela não tinha filhos, mas era tida como uma avó por muitos. Em especial, Helena, filha de uma ex-aluna, a chamava de Vó Céu e costumava dormir na casa dela nos finais de semana. Essas pequenas rotinas preenchiam a vida de Celeste com sentido. Às vezes, ao entardecer, ela ficava olhando pela janela, tomando chá de erva doce e revendo mentalmente tudo o que viveu. Não com arrependimento paralisante, mas com o tipo de consciência que vem só com o tempo. Sabia que não apagaria as feridas que causou, mas sabia também que não deixaria que aquilo fosse a última linha da sua história. Ela tinha reescrito seu final com coragem, e isso a fazia dormir em paz todas as noites. A saúde de Celeste começou a dar sinais de cansaço quando ela já passava dos 80. Nada grave de imediato, mas uma sequência de pequenos alertas: pressão instável, dores nas articulações, cansaço mais frequente. Foi Beatriz quem percebeu primeiro que ela precisava desacelerar e, com muito jeitinho, sugeriu que diminuísse as atividades. Celeste, claro, resistiu. Dizia que parar era o começo do fim, mas depois de alguns sustos leves, concordou em passar os sábados apenas descansando, sem compromissos. Ainda assim, continuava escrevendo, bordando e, principalmente, recebendo visitas. A casa dela nunca ficava vazia. Os antigos alunos vinham pedir conselhos, os vizinhos levavam pão de queijo ou um pedaço de bolo, e até quem a conhecia só pelo documentário dava um jeito de encontrar com ela, mesmo que fosse para um abraço e uma troca rápida de palavras. Aos poucos, aquela mulher que um dia foi expulsa da própria casa virou referência em uma cidade inteira. Foi numa dessas tardes de sábado, enquanto ensinava Helena a pregar um botão numa camisa, que Celeste comentou que estava pensando em escrever uma carta pública, contando toda a sua história de forma organizada. Não para se explicar, mas para deixar um registro. "Eu não vou durar para sempre, mas minha história pode durar. E se durar, que seja como exemplo de reconstrução, não de escândalo", disse. Helena, com os olhos brilhando, prometeu ajudá-la com a digitação, já que Celeste nunca se entendeu muito bem com o computador. Nos meses seguintes, elas se encontraram todas as quartas e sábados para trabalhar no texto. Era um exercício delicado. Reviver tudo, organizar lembranças, resgatar sentimentos antigos. Mas também foi uma espécie de catarse. Cada vez que encerravam uma parte, Celeste dizia: "Mais um ponto dado, mais uma costura fechada." E quando terminaram, ela respirou fundo e disse que agora podia descansar mais tranquila, porque sua verdade, enfim, estava completa e disponível para quem quisesse ouvir com o coração aberto.
A carta pública foi publicada em um jornal local e depois replicada em diversos blogs e páginas voltadas para histórias de superação. Era um texto simples, direto, escrito em primeira pessoa, onde Celeste contava desde os sonhos de juventude até o momento do colapso, passando pelo período sombrio do isolamento e a lenta reconstrução que veio depois. O impacto foi imediato. Comentários emocionados começaram a surgir, não só de gente da região, mas de pessoas de outras partes do país que se viram em pedaços daquela história. Muitas mulheres escreveram dizendo que também haviam errado, mentido ou destruído relações por medo, por insegurança, por covardia, e que nunca tinham tido coragem de se abrir. Algumas diziam que, ao ler Celeste, sentiram esperança de que ainda era possível se reconciliar consigo mesmas. Ela ficou surpresa com a repercussão, mas, no fundo, entendeu que aquilo só confirmava o que sempre sentira, que a verdade mesmo dura liberta. Depois da publicação, Helena sugeriu que fizessem uma versão impressa da carta, para entregar em rodas de conversa e escolas da cidade. Celeste topou com a condição de que fosse distribuída gratuitamente. Não queria que ninguém pagasse por uma história que nasceu de tanta dor. A gráfica local doou parte das impressões e, em pouco tempo, mais de 500 exemplares circularam. A carta virou uma espécie de símbolo silencioso nas reuniões de mulheres da região. Algumas liam em voz alta, outras apenas seguravam o papel enquanto contavam seus próprios relatos. Celeste passou a ser convidada com mais frequência, mas já não conseguia mais comparecer a todos os eventos. A saúde exigia mais descanso. Ainda assim, quando podia, aparecia, sentava-se com seu casaquinho de lã, olhava nos olhos de quem falava e dizia com calma: "Você não está sozinha." E ali, naquele gesto simples, estava a grandeza de tudo que ela se tornou. Uma mulher que caiu, mas se levantou, e ao fazer isso, estendeu a mão para outras tantas. Nos últimos anos, Celeste começou a preparar sua partida com a mesma serenidade com que viveu seus recomeços. Organizou papéis, deixou instruções simples para quando não estivesse mais ali, catalogou fotos antigas, bordou toalhinhas com nomes dos sobrinhos netos e escreveu cartas individuais para cada pessoa que marcou sua trajetória. Não eram despedidas tristes, mas recados de gratidão. Para Beatriz, escreveu que jamais teria encontrado um caminho de volta se ela não tivesse aberto aquela primeira carta anos atrás. Para Helena, deixou uma caixinha com retalhos, botões, linha de costura e um bilhete, para você continuar costurando histórias. Sabia que a vida tem seu ritmo e que o dela já estava no compasso final. Mas, ao contrário do que muitos imaginam, não tinha medo. Sentia-se completa, não por ter acertado tudo, mas por ter encarado os próprios erros de frente. Era isso que mais a orgulhava. Não ter se escondido atrás de desculpas, nem ter esperado o mundo perdoá-la para começar de novo. Quando Celeste faleceu, numa manhã tranquila de segunda-feira, a cidade inteira pareceu mais silenciosa. Não houve velório grandioso, nem homenagens oficiais. Mas o que se viu foi uma fila de gente simples, com flores nas mãos e olhos marejados, entrando na igreja pequena onde o corpo foi velado. Mulheres de todas as idades, ex-alunas, vizinhos, jovens com a carta dela dobrada no bolso. Uma senhora que nunca a havia conhecido pessoalmente veio de outra cidade só para agradecer. Disse que foi por causa da história de Celeste que teve coragem de voltar para casa depois de 20 anos afastada dos filhos. As pessoas não falavam da traição nem da vergonha antiga, falavam da força, da mudança, da coragem. No fim da cerimônia, Helena leu um trecho da carta pública de Celeste, com a voz embargada, mas firme. Não quero ser lembrada como quem caiu, mas como quem teve coragem de se levantar. Que isso baste. E naquele momento, ninguém duvidava de que bastava mesmo. O ateliê de Celeste permaneceu fechado por algumas semanas, como se também estivesse de luto. Mas Helena, depois de conversar com Beatriz e outros familiares, decidiu reabrir o espaço. Não queria que aquilo virasse só memória. Queria que continuasse sendo o lugar onde mulheres encontravam acolhimento e recomeço. Manteve a mesa no mesmo lugar, a máquina de costura na mesma posição
e as molduras simples com frases de Celeste nas paredes. Uma pequena prateleira foi criada só para guardar cópias da carta pública, e a caixinha de retalhos que Celeste deixou virou símbolo de continuidade. As alunas voltaram aos poucos, tímidas no começo, emocionadas depois. Algumas trouxeram objetos para doação, outras apenas o desejo de aprender. O que Celeste havia construído não era só um ateliê, era um espaço de pertencimento. E sua ausência, apesar de dolorida, foi também uma presença constante, como se cada ponto de linha ainda carregasse o cuidado das mãos, que um dia ensinaram a costurar mais que tecidos. Beatriz, agora com a idade avançada, passou a cuidar mais da organização geral das atividades, e em todas as datas marcantes fazia questão de lembrar a trajetória da irmã. Ela errou sim, mas o que importa é como viveu depois disso, dizia com orgulho discreto. Os jovens da comunidade decidiram criar um pequeno memorial no Centro Cultural da cidade com fotos, trechos da carta e objetos do ateliê. Foi um gesto simbólico, mas cheio de significado. Um reconhecimento da importância que Celeste teve, não só como costureira, mas como mulher que soube se refazer do próprio erro sem se esconder atrás de máscaras. Nas escolas, professores passaram a usar sua história em aulas sobre ética, escolhas e empatia. A mulher que um dia foi considerada motivo de vergonha se transformou, aos olhos de muitos, em símbolo de coragem e verdade. O nome de Celeste não entrou em livros de história, nem estampou capas de jornais nacionais. Mas ficou marcado na memória de quem aprendeu com ela, que errar faz parte da vida, e que a dignidade não está em nunca falhar, está em encarar os próprios atos, levantar com humildade e seguir adiante com verdade. Sua história continuou sendo contada de boca em boca, em rodas de conversa, entre mães e filhas, em encontros de costura e cafés improvisados na varanda. E cada vez que alguém dizia, "Vou recomeçar", era como se uma parte de Celeste renascesse ali, naquele gesto, porque o maior legado que deixou não foi o que fez de certo ou de errado, foi a forma como escolheu viver depois que tudo desabou. E isso, para muitos, é o que realmente importa. Celeste não quis ser mártir, nem heroína. Quis apenas ser alguém em paz com a própria consciência. E conseguiu. Fez do seu maior erro a base para a vida mais honesta que pôde levar. Mostrou que a vergonha pode virar aprendizado, que o julgamento pode dar lugar à escuta e que, sim, é possível encontrar luz mesmo depois de se perder. Ela partiu sem alarde, como viveu depois da queda, com humildade, firmeza e uma fé silenciosa no poder da reconstrução. E quem teve o privilégio de conhecê-la ou de ouvir sua história, sabe. Celeste foi, acima de tudo, humana. E talvez seja isso o que mais nos comove.